É um prazer poder estar aqui com os irmãos e quero saudá-los na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu estou aqui sozinho e com um peso na minha consciência terrível, porque os meus filhos queriam vir e minha esposa queria vir. Só que eles tinham um compromisso também, nós tínhamos, e também segunda-feira eles tinham um exame na faculdade, então não dava para poder vir. Então, mas eu tenho que trazer um abraço do tamanho do oceano, assim, para vocês, porque realmente eles queriam muito estar aqui e desfrutar desse tempo. Já não lembro, me perguntaram quantas vezes tinha vindo aqui, na minha cabeça eram 4, eram 5, era por aí. Eu lembro que já vim alguma vez sem eles, outras vezes com eles, mas a primeira vez o Júnior tinha 10 anos, quando veio cá, já está com 22. Está ficando velho ele. A Radassa tinha 7 anos, está com 19, está a ficar velha ela também. Eu vou avisá-los, estão a ficar velho. Cuidado com isso, que isso é perigoso. Né? Mas, irmãos, quando eu recebi o convite, dizendo desta atividade, desse encontro, despedida também do pastor Potter, a preparação da consagração de José Carlos, vi o convite mais como uma intimação, que tinha que estar presente, porque não poderia imaginar, em outra altura, acontecer um evento desse e eu não estar cá. Tive a bênção e o privilégio de estar cá quando eram os 30 anos do ministério do pastor Edgar Imab aqui na ilha. E agora 40, tá bom, né? Então, de alguma forma, estou fazendo parte. Também não podia estar fora por causa do carinho que tenho, não somente com essa igreja, pelos irmãos, sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos, porque desde que chegamos cá em Portugal, a primeira igreja cá em Portugal que nos acolheu e nos apoiou no nosso ministério, quando estávamos ainda em Tavira, foram os irmãos. E isso foi o apoio que nós tivemos dos irmãos durante muitos anos, mais de 10 anos. E lembro quando assumi a igreja de Faro, liguei para o pastor Potter para perguntar, dizer, a igreja de Faro era uma igreja um pouco maior, e, de repente, a igreja de Funchal poderia não querer continuar o apoio. E a palavra dele para mim foi que o compromisso não era com a igreja de Tavira, mas era comigo. E continuava o compromisso. E eu sou muito grato mesmo aos irmãos. Domingo passado, preguei na igreja num texto. Eu não vou pregar no mesmo texto, mas queria ler pelo menos alguns versos desse texto. E já li cá para os irmãos de uma outra vez que aqui estive. Naquela saudação de Paulo à igreja em Filipos, naquelas palavras do apóstolo Paulo, são as palavras que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Não é essa a mensagem que eu quero trazer, mas não quero deixar de passar esse tempo sem agradecer. Paulo diz o seguinte, em Filipenses capítulo 1, verso 3 em diante: dou graças ao meu Deus, isso eu quero dizer aos irmãos, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da eterna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Queria deixar essas palavras, eram palavras que o apóstolo Paulo tinha para a igreja de Filipe, uma igreja que o apoiou no desenvolvimento do Evangelho, e queria externar aos irmãos essa palavra também, dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder estar aqui. Cada vez que vem a Funchal, que vem a Madeira,
É uma alegria, é uma satisfação poder estar aqui com os irmãos. Dizer que me alegro nesse momento de participar nesses dias de despedida também da família Potter aqui, por tantos anos dedicados a Portugal, ao ministério que tem desenvolvido aqui, mas entendemos que não é um adeus, é um até logo, né? É um até logo, até porque eu espero ir lá visitá-los, né? Depois deixa a morada comigo, por favor, tá bem? Eu espero passar lá e visitá-los. Mas entendemos o ministério dos irmãos e a vossa vida sempre nos inspirou, quando foram nos visitar lá em casa, e pastor cedia a minha cama, o pastor Potter dormia lá com a irmã Abel, eu sei que ele dormiu com o pé do lado de fora da cama, eu sei disso, mas passaram lá, e todas as vezes que dormiram lá, o pé sempre estava do lado de fora. Mas é uma alegria muito grande poder estar aqui convosco. E oro pela vida do José Carlos, Márcia, que Deus esteja abençoando vocês. E oro pela igreja, para que os irmãos também reconheçam essa obra como uma obra de Deus. O pastor falou hoje muito bem, na parte mais cedo, sobre uma irmã, e ela dizendo que reconhecia que o ministério aqui não era um ministério, não é o pastor Potter, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos não tenham dúvida nisto. Não tenham dúvida nisso. Jesus está acima de todas as coisas. As pessoas vêm, as pessoas vão, mas a obra do Senhor permanece. Sempre me inspirou aquele texto de Isaías 6, não, antes ainda do que o texto que o Roberto leu. Naquele texto de Isaías 6, os irmãos, desculpa eu até falar antes de pregar, mas também atravessei o continente, o oceano para poder falar, né? Então, por favor, tem que ter um pouquinho de paciência comigo. Né? Nem sequer olhei ainda lá, né, o relógio. Né? E no convite não dizia quanto tempo. Eu olhei 3 vezes, mas não dizia. Então, paciência. Olha, então começamos cedo, né? Mas naquele texto de Isaías 6, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que queria dizer aquele texto? Só nesse início, para o profeta Isaías. Quando entrava um rei sobre Israel, aí vemos a história de Israel, né? Vinha um rei que governava bem, depois vinha um rei que governava mal, e houve a morte de Uzias, que era um rei. E pairava entre o povo uma insegurança sobre o que é que seria, como será depois. Na visão de Isaías, e ninguém está aqui a falar de morte, mas diz, no ano que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Isso significava que, não importa qual era o rei que viria, Deus estava sentado sobre o alto e sublime trono. Amém. Os irmãos percebem isso. A obra é do Senhor. Ele é Senhor da igreja. E é o Senhor que nos chama e nos capacita. É o Senhor que nos chama e nos capacita. Às vezes as pessoas não compreendem quando eu vou brincar, mas brincando se fala a verdade, e perguntando como é que está a igreja lá em Faro, eu costumo brincar dizendo, ela vai bem, apesar do pastor. Né? Ela vai além, Deus faz a obra além, não é pelas nossas capacidades, é para capacidade, é o Senhor, mas Ele chama e nos capacita. Então, o mérito não é nosso, é do Senhor, é a obra do Senhor. E sinto-me feliz e alegre de ser usado por Deus na obra do Senhor, na obra do Senhor. Pronto, tendo dito isto, eu queria também deixar com os irmãos a palavra do Senhor. Deixar-me a palavra que os irmãos estão a pensar sobre perseverança. E hoje, perseverança na palavra, na palavra. E queria meditar com os irmãos um verso apenas, no livro de Esdras, no Esdras, e capítulo 7, versículo número 10. Creio que é um texto conhecido.
Queria apenas compartilhar com os irmãos com alegria a palavra do Senhor. Esdras está antes do livro de Neemias, é um contemporâneo de Neemias, vem antes numa perspectiva de uma reconstrução espiritual da cidade de Jerusalém, do povo de Israel, do cativeiro babilônico. Neemias é mais conhecido porque vem depois, mas naquela perspectiva da reconstrução dos muros, quando Neemias chora porque os muros de Jerusalém, as suas portas, estão ateadas ao fogo. E Esdras tinha o seu coração pronto para liderar o povo numa restauração espiritual, por meio da palavra. E cantamos aqui já muito sobre palavra e sobre permanecer firmes. E diz o seguinte, eu vou ler do verso 8, diz: Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, estava ali no rei da Pérsia, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nesse texto apenas, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Pensar em permanecer na palavra, nós primeiramente precisamos reconhecer que nós, como povo de Deus que somos, temos que ser o povo da palavra, o povo que vive a palavra. Foi-se o tempo que a Bíblia era apenas a Bíblia, o livro da capa preta. Hoje tem capa de tudo que é cor, né? E tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do homem, tem Bíblia... tem Bíblia rosa, Bíblia lilás, tem Bíblia de tudo que é coisa. Nós não precisamos estar preocupados com a capa. Temos que estar preocupados com o conteúdo, com a mensagem. E precisamos, a cada dia, ser o povo da palavra. Quando eu digo ser o povo da palavra, significa que... E vamos, primeiramente, pensar em 3 pontos aqui sobre Esdras. Então, tentar separar essa mensagem em 3 pontos. Imaginando um sublime propósito na vida de Esdras, no ministério de Esdras, que foi não de reconstrução de muros, de algo mais concreto, mas de reconstruir o povo, de restaurar o povo de volta à palavra. O povo estava no seu cativeiro babilônico, já anunciado desde Jeremias. O povo estava nesse cativeiro babilônico. O povo estava agora, já tinha dado em casamento, já tinham convivido, já estavam ali viver naquele tempo fora. E agora Esdras vai restaurar, vai chamar novamente esse povo. É aquela busca do remanescente. Há sempre um grupo fiel. E Esdras vai nessa busca desse grupo fiel, né? Ou seja, buscar o povo novamente para andar nos caminhos de Deus, para andar nos caminhos do Senhor. Então, aquela restauração não poderia ser apenas restauração de uma construção das portas de Jerusalém, mas o povo precisava novamente estar comprometido com o Senhor e com a sua palavra. É com a palavra de Deus que precisamos estar comprometidos. E Esdras dispôs o seu coração, primeiramente, para buscar a lei do Senhor. Ele foi buscar a palavra de Deus. Ele, como escriba, vai em busca da palavra. Ele vai encontrar a resposta por meio da palavra. Nós precisamos, a cada dia, como estava a dizer, sermos o povo da palavra. Não apenas o povo da palavra pelo fato de nós termos a palavra, mas o povo da palavra porque nós buscamos a palavra. Se nós queremos uma direção para a nossa vida, se nós queremos uma orientação para a nossa vida, nós temos que ir para a palavra de Deus. Se nós somos o povo da palavra, se nós entendemos que Deus é o Senhor da palavra, e nós queremos ser obedientes à palavra do Senhor, não há espaço para aquela teologia que eu costumo dizer, a teologia do achismo. Há muito achismo aí, por aí. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, mas não há espaço para achismo para as nossas vidas. Nós temos que ir em contato com a palavra de Deus e ver, primeiramente, o que a palavra de Deus diz sobre este assunto. Eu lembro quando era a questão de entrevistar as pessoas sobre a questão do aborto.
E as pessoas a dizerem que ainda, pelo fato de nós vivemos num país maioritariamente católico, até, as pessoas dizendo, ainda que a igreja diga que é contra, eu penso, eu acho. Então começavam a dizer o que elas achavam, ao invés de reconhecer o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, para a gente tem que ser ponto final. Não existe mais argumento, não existe mais explicação, não existe mais nenhum outro tipo de palavra, porque a palavra de Deus precisa ser a única capaz de orientar os nossos passos, capaz de dirigir a nossa vida. Então, na dúvida entre tantas coisas que nós podemos ouvir, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Se nós ouvirmos alguém dizer algo e a Bíblia nos diz outra coisa, não há dúvida quem é que nós ficamos. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus, nós precisamos ficar com a Bíblia. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor. A lei do Senhor tem que ser buscada, a palavra do Senhor tem que ser buscada pela nossa vida. Não dá para nós pensarmos em querer viver os preceitos de Deus, a orientação de Deus para as nossas vidas, se nós não buscamos a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, reconhecer a palavra de Deus. Ela precisa ser parte da nossa vida, porque é ela que vai transformar o nosso ser. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, é interessante nós observarmos que Satanás vai tentá-lo deturpando a palavra. E Jesus vai refutá-lo na palavra. Ou seja, o conhecimento de Jesus Cristo por meio da palavra era capaz de refutar o próprio Satanás quando tentava deturpar a palavra, tentando fazer Jesus enganar-se, ou Jesus não dar crédito ao plano e o propósito de Deus para a sua vida. E Jesus, então, pelo fato de conhecer a palavra, de ser o Senhor da palavra, o refuta por meio da própria palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Se olharmos lá no livro de Oséias, Deus dizer sobre tantos desastres, tantas situações que estavam a acontecer, e ele dizendo que ele tem uma tristeza com o povo, ele tem uma contenda com o povo. Oséias capítulo 6 diz, eu tenho uma contenda com o meu povo, porque lhe falta o conhecimento. O povo não tem o conhecimento, não conhece a palavra. E quando não conhecemos a palavra, quando vivemos uma vida sem o conhecimento da palavra, perecemos. Então é buscar a palavra de Deus, não é ter um livro apenas para ter na nossa estante, para fazer parte da nossa casa, da mobília, mas um livro que é lido, que é conhecido, que é aprendido. Lembro uma vez que eu estava fazendo um trabalho de evangelismo na rua, estava com a Bíblia, assim, e daqui a pouco uma pessoa chegou e falou uma coisa assim meio áspera, e eu fui tentar perceber o que ele estava a dizer, e ele falou assim, não gosto de vocês evangélicos, vocês crentes, pela falta de respeito que vocês têm com a Bíblia. E eu parei, mas que falta de respeito é essa? O que é que aconteceu que aquela pessoa interpretou que havia uma falta de respeito com a Bíblia? E ele falou assim, porque a Bíblia é um livro santo, é um livro sagrado, que não é para ficar andando na nossa mão aí na rua, não. É para ficar em casa. É de preferência quase que no altar, né? Ou com um paninho branco que a gente põe por cima da folha, para a mosca não sujar, aberta no Salmo 91, algum salmo desse que vai trazer uns bons fluidos, né, para casa, né? É um amuleto, na perspectiva dele era esta. Então, a falta de respeito que ele disse que nós estávamos tendo em relação à Bíblia é porque nós andávamos com ela, que nós líamos a Bíblia. Nós conhecíamos o conteúdo que estava ali. Ou seja, ele estava enganado. Porque a Bíblia é o livro para ser lido. E para ser lido e vivido. Ter a Bíblia e não ler a Bíblia
é como nós vamos ao médico, somos consultados pelo médico, o médico dá-nos uma receita, nós compramos o medicamento, nós lemos a bula do medicamento e diz, isso aqui é tudo aquilo que eu preciso realmente, mas não tomo do remédio, não bebo. Se eu sei que existe a palavra, se eu sei que ela é a palavra de Deus, e não busco ali a direção para a minha vida, ela não vai agir no meu ser. Ela não vai agir no meu coração, ela não vai agir na minha mente, ela não vai transformar a minha vida. Esdras estabeleceu 3 propósitos na sua vida. Primeiro, buscar a lei do Senhor. E segundo, cumprir. Ou seja, Esdras não quis só buscar a palavra, mas ele quis viver a palavra, ele quis cumprir a palavra. Ele quis que tudo aquilo que ele leu, que ele buscou na palavra, fosse realidade na sua vida. A nossa vida, irmãos, precisa, ainda que nós sejamos pecadores, ainda que nós continuamos sendo pecadores, continuamos sendo pessoas falhas, mas nós precisamos reconhecer que a graça do Senhor Jesus alcançou a nossa vida e a presença de Jesus em nós precisa trazer uma transformação no nosso ser, capaz de que as pessoas que vão estar à nossa volta vão perceber que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus e que Jesus Cristo faz diferença na nossa vida. Não dá para nós sermos um cristão, mas que a nossa vida, na transformação do nosso ser, não há nenhuma diferença das pessoas que não conhecem a Cristo. Eu não estou a falar de diferença de vestuário, de roupa que usamos. Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes sim. Mas não estou a falar do tipo de roupa que vestimos. Mas preciso dizer que às vezes sim, porque hoje em dia é uma situação complicada. Algumas roupas são extremamente complicadas. E acho que é complicada para o cristão viver, o cristão estar. E precisamos ter uma luzinha assim que nos atende, e é o Espírito Santo de Deus que nos esclarece a maneira como nós devemos estar. Não é dizer que vamos criar um mundo diferente, um mundo à parte, mas que vamos procurar viver os valores de Cristo para a nossa vida. Cristianismo, eu tenho aprendido na minha vida que cristianismo é relacionamento. É relacionamento, sobretudo, com Cristo. É deixar Cristo agir em nós. E a nossa vida vai se misturando com o viver de Cristo e vamos cada dia mais nos tornando mais parecido com Ele. É porque não como o apóstolo Paulo diz, eu já estou, lá em Gálatas, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, a vida do apóstolo Paulo agora já se misturava com a vida de Cristo. Então, no seu viver, no seu agir, no seu falar, no seu pensar, no seu cumprir a palavra, ele já estava a cumprir a palavra por meio de Cristo, ele estava a viver a vida de Cristo. Era Cristo nele, era a presença de Cristo, a transformação que Jesus Cristo opera. Então, no nosso viver, no nosso agir, no nosso reagir, no nosso cumprir a palavra de Deus, precisa, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós aprendemos, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos praticar na nossa vida. Porque saber a palavra de Deus e não praticar, e não viver, nós corremos o risco de não termos uma vida que seja coerente daquilo que aprendemos, daquilo que nós vivemos. Não dá para, semana a semana, nós sermos entusiasmados pela palavra do Senhor, e o restante da semana lendo a palavra de Deus, e saber aquilo que é certo, mas nós não cumprirmos, nós não vivermos, nós não praticarmos. Então, seria uma incoerência da nossa parte. Então, Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, mas para cumprir.
A palavra de Deus tem que ser cumprida, a palavra de Deus tem que ser vivida. Os seus valores precisam fazer parte dos valores da nossa própria vida. E com o passar do tempo, isso vai acabar se tornando um hábito no nosso viver. Então, toda mudança de hábito, toda mudança de comportamento, no início ela custa. Às vezes nós olhamos e vemos assim, mas isso é tão difícil fazer. E eu quero dizer, no início é difícil mesmo. No início é difícil, mas depois ela torna-se um hábito. E o hábito só existe quando nós insistimos. Nós precisamos insistir. Quando nós temos os nossos filhos pequenos, nós vamos ensinar a eles a escovar os dentes, lavar os dentes. Ele diz, não quero. Aí nós vamos insistir. Não, vamos lá. Vai lá. Daqui a pouco tornou-se um hábito. Ele vai sempre lavar os dentes. Porque isso tornou-se um hábito. Se naquela primeira vez falássemos assim, não quero, tudo bem, então deixa. Não íamos ajudar os nossos filhos a que aquele hábito tornasse parte da sua vida. Em diversas situações da nossa vida, quando nós aprendemos a palavra de Deus, e nós tentamos ver no praticar, no cumprir, no viver, pensamos assim, mas isso é tão difícil. Mas formar um hábito é algo difícil. Mas se nós entendemos que o valor é sincero, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus espera da minha vida, então vamos insistir. Vamos insistir, ao ponto que a nossa vida vai sendo transformada. E nós vamos ficando parecidos com o Senhor. É dessa forma que o hábito vai transformar a nossa vida. Eu li uma vez um livro do pastor Rick Warren, quando ele estava no início daquela sua campanha dos 40 dias com propósito, se tornou famosa, e perguntaram a ele por que dos 40 dias. E ele disse que era porque, normalmente, uma pessoa demora 6 semanas para criar um hábito, para ter um hábito na sua vida. Então, o insistir, aquela perspectiva dos 40 dias não era um número que era mágico. Significava que as pessoas precisavam de um tempo para que elas pudessem formar um hábito, ter um hábito na sua própria vida. Nós precisamos cumprir a palavra, porque se nós não cumprirmos a palavra também, nós corremos o risco de esquecermos. Nós só guardamos, nós só retemos aquilo que nós cumprimos, aquilo que nós praticamos. Eu lembro no meu tempo da escola, não era lá um bom aluno de matemática, mas, pronto, consegui passar, pelo menos, graças a Deus por isso. Eu aprendi uma coisa que era logaritmo, e ainda uma coisa que era equação do segundo grau. Aquilo, para mim, era pior do que grego. O grego no seminário foi um pouquinho mais fácil, né? Aquilo, para mim, era dificílimo, era algo complicadíssimo, mas eu, pela graça do Senhor, consegui ter êxito e passei. Hoje, por favor, não venha ninguém me mostrar uma equação do segundo grau, que eu não vou saber fazer aquilo, confesso. Não lembro mais daquilo. Não lembro por quê. Porque nunca mais fiz. Nem sei para que era aquilo. Mas eu aprendi aquilo. E só passava se soubesse aquilo. Nunca usei aquilo na minha vida. Nunca mais usei. Mas dentro de algumas outras contas que sei fazer conta de somar, de subtrair, eu estou ficando expert, diminui tantas coisas, né? Expert. Multiplicar, às vezes eu uso, às vezes tem sido possível, né? Dividir também acontece. Mas por quê? Porque eu pratico. Porque isso é uma prática, ou seja, todo dia a gente faz uma conta de somar, a gente subtrai uma coisa, a gente divide, multiplica, né? Então, como nós vamos praticando, as coisas vão, né, melhorando, a gente vai usando aquilo. Já estou fazendo cálculo agora diária, viu, Zé Carlos? Diária, porque eu estou fazendo obra lá na igreja, então medição diária já está aqui novamente. Porque tudo tem a ver com a prática. Se nós vamos praticando, aquilo faz parte da nossa vida. Se nós nunca mais pegamos naquilo, nós vamos esquecer. Nós não vamos mais lembrar. A importância de nós cumprirmos a palavra também tem a ver que aquilo passa a ser uma verdade na nossa vida. É algo que é constante na nossa vida. E algo que está presente em nós. Porque nós cumprimos
E no momento que nós cumprimos a palavra de Deus, ela passa a ser palavra em nossa vida. Já não é algo tão distante, é algo próximo. É algo presente em nós, porque nós cumprimos a palavra. Esdras dispôs o seu coração para buscar a palavra, a lei do Senhor, para cumprir. E terceiro, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. 3 propósitos, 3 grandes propósitos na vida de Esdras. Nessa perspectiva nossa de perseverar na palavra, buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei. A mensagem que recebemos do Senhor Jesus não é para nós guardarmos. Nós temos que transmitir a outros. Nós temos que ensinar. Agora, nada melhor do que nós ensinarmos aquilo que nós vivemos. Por isso, o cumprir vem antes do ensinar. Perceberam? Porque o cumprir vem antes do ensinar? Porque nós não vamos ensinar algo que nós não estamos comprometidos. Nós temos que ensinar algo que é vida em nós. Que é a transformação que Jesus Cristo faz na nossa vida. Primeiramente, Cristo age em nós. Depois, Ele age por meio de nós. Através de nós. Para que tenha coerência. A nossa vida seria tão bom que a vida de cada cristão que nós olhássemos, houvesse coerência daquilo que ele busca, daquilo que ele vive, daquilo que ele ensina. São 3 áreas na nossa vida. Aquilo que nós buscamos, a palavra de Deus diariamente, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cumprimos e aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós compartilhamos, aquilo que nós transmitimos. E nós não ensinamos apenas quando nós temos uma Bíblia na mão, ou nós temos uma classe de escola bíblica, ou nós temos um pequeno grupo. Nós ensinamos também com a nossa vida. Nós ensinamos com a nossa casa, com a nossa família. Nós ensinamos na criação dos nossos filhos. Nós ensinamos quando nós vamos à rua e relacionamos com o nosso vizinho. Nós ensinamos. E aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos, é que fala, às vezes, muito mais alto do que aquilo que nós falamos. E se nós vivemos, se nós agimos diferente daquilo que nós falamos, as pessoas nem sequer conseguem nos ouvir, porque tem um ruído aí nessa comunicação. Tem um ruído. Eu pastoreava uma igreja no Brasil antes de vir para cá, antes de vir para Portugal. E eu lembro de um domingo, nós estávamos ouvindo a profissão de fé dos irmãos que iam ser batizados. E eu fui ouvir a profissão de fé de um desses irmãos que eu ia batizar no culto à noite, mas estávamos ouvindo o testemunho deles, a igreja. E aquele irmão deu um testemunho que é um testemunho que eu lembro até hoje. Muitos irmãos já deram testemunho de profissão de fé, mas aquele guardou, faz parte da minha mente, assim. E ele dizendo que, irmãos, quando eu vim para essa igreja, a maneira que eu vim buscar Jesus Cristo foi assim. Ele então disse, eu sou vizinho de um irmão que é membro aqui da igreja, e destacou o irmão da igreja. Eu sou vizinho dele. E nós estávamos lá vivendo uma vida difícil lá em casa, estávamos brigando, estávamos discutindo, eu não estava conseguindo ter o respeito lá em casa. Mas eu olhava para a vida daquele irmão, e citou o irmão, que é meu vizinho. E eu disse para minha esposa, disse para ela o seguinte, sabe o que falta aqui em casa? Falta o mesmo Deus da vida dele. Eu sei que ele vai à igreja, eu sei que ele busca o Senhor, e eu quero buscar o mesmo Deus dele. E foi buscar até a mesma igreja que ele ia, porque queria esse Deus para fazer a diferença na sua casa. Irmãos, isso é de arrepiar. Isso é de arrepiar, porque isso é um desafio, não apenas para a tua vida, mas para a minha vida também.
Não apenas para a sua vida, mas para a minha vida. Eu me coloco aqui no mesmo barco dos irmãos. Não quero me colocar numa posição superior a ninguém. Por favor. Estamos juntos nisso. Seria tão bom que os meus vizinhos vissem a minha vida e quisessem servir o mesmo Deus que eu sirvo. Não seria? Seria mesmo bom que o ambiente da minha casa fosse tão comprometido com a palavra de Deus, que impactasse as pessoas que estão à minha volta. Não é nem tanto as pessoas que estão longe de mim, que muitas vezes não sabem quem eu sou, mas aquele que está lá pertinho de mim e sabe quem eu sou. E sabe quem eu sou. São cuidados que todos nós temos que ter como servos do Senhor Jesus Cristo. Esdras dispôs o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar, para transmitir a outros. Era essa a sua função como escriba, do conhecedor da lei, da palavra do Senhor, transmitir a outros. Aquilo que aprendemos, nós precisamos transmitir, não apenas com palavras, eu quero dizer aos irmãos, mas também com vida, com o nosso ser, com as dificuldades que passamos, com as dificuldades que vivenciamos, mas com o testemunho de uma vida restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Olhar a palavra permanecer, a origem do permanecer tem a ver com estar firme, não vacilar, continuar. Então, eu creio que a palavra é para nós, quando pensamos no permanecer, nesse perseverar na palavra. Perseverar, permanecer firmes. Não vacilar, continuar firmes. A minha oração, irmãos, é que nós possamos ser perseverantes, sim, na palavra. E vamos ver outros assuntos que nós precisamos ser perseverantes. Mas perseverantes na palavra do Senhor. Entendendo que a palavra do Senhor tem que ser buscada, a palavra do Senhor tem que ser vivida, e a palavra do Senhor tem que ser ensinada. Nós precisamos transmitir a outros, nós precisamos compartilhar essa palavra, nós precisamos compartilhar os nossos próprios valores, e não temermos, não temos receio do que os outros vão pensar. As pessoas são livres para pensar, mas nós também somos livres para vivermos a fé que temos em Cristo Jesus. Nós somos livres. Os meus filhos já estão agora na universidade, né? Os dois já estão. Mas sempre quando eles levavam amigos lá em casa, e às vezes levavam para almoçar, perguntava, pai, posso levar para almoçar? Então ligava para a mãe, ela assim, sim, pode trazer para almoçar. E como creio que grande parte, se não todos os irmãos, nós temos por hábito de orar à mesa, à refeição. E nunca deixamos de fazer porque tinha visita em casa. Nunca deixamos de fazer. Não deixo de fazer porque tem visita em casa. A casa é sua. Eu não vou ficar constrangido na minha casa. Correto? A casa é minha. Então, eu dizia para eles, olha, nós temos aqui por hábito de orarmos. E orar é falar com Deus. Eu quero agradecer a Deus o sustento que Ele nos dá, o pão, a comida que temos na mesa. Então, orávamos. Na segunda vez que os amigos dos meus filhos iam lá em casa, era interessante a posição que eles já estavam na mesa. Já estavam à espera. Já estavam à espera. Eles iam para lá. Eles gostavam de comer lá em casa. Mas tem que receber a sua oração antes. E nós vamos transmitindo valores. Nós vamos ensinando valores. Então, aquilo que temos, eu sei que há muitas pessoas que não recebem a palavra, e às vezes é o nosso colega de trabalho, e nós pensamos aqui, perseverante na palavra, cumprir a palavra, ou vão estar pensando, pastor, mas o pastor não sabe aquele colega difícil que eu tenho lá no trabalho, aquela pessoa que escarnece do nome de Deus. O irmão não está aqui para ser o advogado de Deus, o advogado de Jesus, não, ele é que é o nosso advogado. Nós é que precisamos de advogado, mas nós estamos aqui para cumprirmos os propósitos de Deus,
Buscarmos a palavra de Deus, cumprir os seus propósitos e ensinar e transmitir a palavra de Deus. E eu não tenho dúvida que em determinados momentos, quando aquela pessoa precisar de alguém, que ele entenda que tem uma vida comprometida com Deus, ou até que ele possa compartilhar algo difícil na sua vida, ele não vai ter dúvida em quem é que ele vai buscar. Ele quer buscar aquele que entende que ele deve perseverar na palavra, ele deve permanecer firme. Então, irmãos, a minha palavra, a palavra do Senhor, não quero que seja uma palavra minha, isso aqui é a palavra do Senhor, para a nossa vida, para o nosso ser nesta tarde, persevere na palavra, busque a palavra, cumpra a palavra e ensine a palavra. Não retenha a palavra consigo, mas transmita, compartilhe a palavra, semeie a palavra, leve esta palavra a outros, mas, sobretudo, viva essa palavra que o irmão vai semear. Então, busque, conheça, aprenda, viva, cumpra, coloque em prática, ensine, transmita a palavra de Deus. Esdras estabeleceu isso como um propósito na sua vida. E meu desejo é que os irmãos permaneçam firmes nesse propósito, de sermos o povo da palavra, não da nossa teologia, do nosso achismo, do nosso pensamento, mas um povo da palavra, e um povo que vive, que busca, que cumpre e que ensina a palavra. Que Deus a todos abençoe, rica e abundantemente. Amém, irmãos.